Ó, para vocês entenderem o perigo que é o general Mauro Fernandes, tá? Dos Kids Pretos, do Mário Fernandes, dos Kids Pretos, que confessou o plano de assassinato de Lula. Mário Fernandes defendeu, em monografia acadêmica, as forças táticas da SS da Alemanha do Hitler. Tivemos acesso a esse documento que foi censurado pelo Exército. Vamos entender toda essa história aqui em mais detalhes com o nosso querido Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, surpreende? Não. Assusta? Sim. Assusta pra caramba, né, Sofia Alavanca? Eu tava sábado à noite, programões de sábado à noite, tava me preparando para ver série na Netflix, no que eu vejo o Twitter dos meus camaradas lá do Camarote da República, que é um perfil muito influente do Blue Sky, do Twitter, que replica notícias. Eles dizem, olha, o repórter da Folha de São Paulo, Ítalo Nogueira, tentou acessar a monografia do Mário Fernandes, que estava loteado no gabinete do Eduardo Pazuello e foi preso na operação da Polícia Federal. A bibliotecária deixou ele ficar com o documento 10 minutos e disse que o documento era sigiloso e tirou da mão do repórter e não deixou ele acessar. Mas nós, graças ao pesquisador Ananias Oliveira, conseguimos o documento e jornalistas interessados encaminhem mensagens no privado que a gente manda para vocês. Obviamente, né, minha esposa olhou pra minha cara e falou, que porra que você tá fazendo? Aí eu mandei mensagem à noite e falei, olha, apareceu um negócio aqui que eu acho que eu preciso dar uma olhada. Aí eu olhei, mandaram rapidamente a tese e assim, naquela noite ainda, Sofia, eu falei assim, tem umas coisas aqui bastante técnicas, mas aparentemente não tem nada muito fora do lugar, é uma tese de um militar. Mas aí no dia seguinte eu fui ler junto com o Kiko, então foi a 4 mãos, não foi uma matéria só que eu escrevi. E aí você pode abrir já o primeiro link, que assim, nós achamos simplesmente referências à Alemanha nazista como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim, um negócio muito de boa, assim, você querer ter como referência as forças táticas da SS nazista. E o Mário Fernandes, para quem não sabe, foi chefe dos Kids Pretos. Eu conversei com pesquisadores também militares, além das fontes do Camarote. E assim, é um cara que teve uma carreira bem problemática no Exército. Eu vou ler alguns trechos da matéria que eu escrevi com o Kiko. E aí eu escrevi o seguinte, né? Em monografia, general golpista Nogueira, preso gente, cita a SS nazista como exemplo para Kids Pretos. As raízes sombrias da tentativa de golpe e assassinato de militares bolsonaristas. O Exército proibiu o acesso público à monografia escrita pelo general da reserva Mário Fernandes, preso na investigação contra a tentativa de golpe de Estado feita pela Polícia Federal. Mário Fernandes, que chefiou os Kids Pretos para assassinar o Alexandre de Moraes. O DCM teve acesso ao documento com a ajuda do pesquisador Ananias Oliveira e do perfil Camarote da República. O Fernandes chefiou o 1º Batalhão das Forças Especiais em 2011, recém-promovido a coronel, e permaneceu com os Kids Pretos durante os seus 5 anos de coronelato. Obrigado, Marcelão. Considerado exímio atirador e paraquedista por seus colegas, ele foi apadrinhado por generais relevantes na estrutura do Exército, antes de ganhar 2 estrelas características do posto de general de brigada. Mas as boas relações não foram suficientes. O que aconteceu com ele, Sofia? Por que ele nunca virou general 4 estrelas? Ele continuou sendo o chefe dos Kids Pretos quando foi promovido a general. Ele não parou, ele é o cara que ele é viciado em botar a cara para matar, para fazer operação de infiltração, ele é viciado nesse troço. E ele arrumou uma treta do tamanho de um mastodonte. Mastodonte, para quem não sabe, é um bicho muito grande. Porque quando ele ganhou a 3ª estrela, os caras já deslocaram ele direto para a reserva, porque ele não parava de ter esse comportamento de se envolver com o pessoal das Forças Especiais. E aí o que aconteceu? A promoção dele, além de ir para a reserva, foi ter sido convidado pelo general Luiz Eduardo Ramos, que ocupou 4 cargos de ministério no governo Bolsonaro, para entrar no governo Bolsonaro. E aí ele começa a se aproximar do Pazuello, começa a se aproximar daqueles militares. E aí ele traz essa referência na monografia, que é o seguinte, onde é que entram os nazistas. O documento da monografia tem um total de 182 páginas. Na página 32, o militar aborda as possibilidades e a limitação do uso das forças especiais do Exército Brasileiro.
Ele escreve o seguinte: as características dessas forças em operarem em áreas longínquas e ambientes hostis, com o mínimo de direção e controle, lhes conferem inúmeras possibilidades, dentre as quais se destacam proporcionar o assessoramento ou a instrução de outras forças nas operações das operações de garantia da lei e da ordem, GLO, num quadro de segurança interna. Em 2002, o cara já tinha o mesmo golpe da época do Bolsonaro. Estava desenhado. Por isso que o Exército não queria que esse documento vazasse. Os caras já tinham o plano há 20 anos atrás. Usando forças especiais. É um golpe... E usando GLO. GLO. É um golpe, se vocês pararem para pensar, é mais violento do que 64. Porque 64 houve uma sublevação dos quartéis, houve uma insurgência das lideranças. Eles iam botar força tática com tática nazista para matar geral. É isso que eles iam fazer. E a referência deles é bem clara. Na página 53, no emprego básico dessas forças, o Fernandes traça um histórico das forças especiais, citando a Alemanha nazista, além das forças táticas da Guerra do Golfo, do Afeganistão e do Iraque. Salve, Eric. Ele faz referência a uma batalha na fortaleza de Jebel Emael, que ocorreu de 10 a 11 de maio de 1940, no contexto da invasão da Bélgica, dos Países Baixos e da França durante a Segunda Guerra Mundial. As forças belgas enfrentaram os paraquedistas alemães da Luftwaffe, conhecido, meu alemão é péssimo, tá, gente? Fallschirmjäger, acho que é esse o nome. Os alemães utilizavam uma técnica inovadora, empregando cerca de 500 paraquedistas, ataque aéreo, tá? Transportados por planadores para atacar diretamente uma fortaleza. Esse assalto resultou na captura rápida da fortaleza e na prisão dos soldados belgas que lá estavam. Outra operação, essa ainda mais polêmica, ele cita uma ação de 12 de setembro de 1943, quando homens da SS nazistas, comandados pelo Otto Skorzeny e a mando do Adolf Hitler, libertaram o Benito Mussolini, prisioneiro desde julho em Abruzzo, na região norte da Itália. Conhecido como Cicatriz, esse Otto, Sofia, ele tem a cara rasgada. Conhecido como Cicatriz, por conta de um ferimento em um duelo de esgrima, Skorzeny virou espião do Mossad de Israel após a Segunda Guerra Mundial e morreu refugiado na Espanha do Franco. Esses caras são referências do Exército Brasileiro. Cara, é um absurdo. E isso até me passou batido, porque eu confesso pra vocês, agora, ignorando um pouco a matéria que eu fiz, lendo o documento cru, ele cita várias forças especiais. Ele cita as forças especiais da Rússia, ele cita as forças especiais dos Estados Unidos. Mas, cara, a Alemanha nazista é naturalizada. É um negócio assim que é só mais uma força especial. É esse o ponto, né? Resgatando Mussolini. Isso me lembra, Pedro, não sei se eu estou roubando aqui a sua pauta, mas me lembra que no relatório da Polícia Federal eles citaram Auschwitz, né? Sim, como referência. Então nessa reportagem a gente cita que na investigação da PF, eu não vou citar porque é um repeteco de outras matérias, mas é importante o que você está falando mesmo. Eles citam criação de campos de prisioneiros de guerra. De prisioneiros de guerra, que seriam campos de concentração. E aí, um dos militares, que é, inclusive, o que fala em Auschwitz, é o... Ai, caramba, me fugiu aqui o nome. É o... Dos Kids Pretos é o... Rafael Martins de Oliveira, que foi preso. Isso, Rafael Martins de Oliveira. E ele diz Auschwitz, ele cita como exemplo, assim, cara, eles falavam abertamente. Achei aqui, alguém tem algum planejamento, ouviu em algum momento a condução de um CPG, que é Campo de Prisioneiros de Guerra sem aparelhos, e daí ele vai lá e responde, Auschwitz. E aí, pegando essa reportagem do DCM, que eu recomendo que vocês leiam, tá bem completo, tem essa questão de Auschwitz, tem a questão da investigação da Polícia Federal, a Veja me solta uma nota dias antes falando que esse general, que tem essa monografia brilhante, essas referências maravilhosas, ele está transtornado de estar preso, Sofia. É a famosa editoria, né? Tadinho dos militares. Tadinho, que dó.
pecado. Cara, os caras com referência a SS, agora eles estão lá chateados, porque tá preso desde o dia 19, tá preso pouco, amigo. Amigo, você tentou matar um ministro do Supremo e tá lá suas digitais, vocês tinham data para dar o golpe, era 15 de dezembro de 2022, tinha prazo. Aí eles esticaram, aí o Bolsonaro mudou o plano, vai para os Estados Unidos para acompanhar a coisa de longe, aí acontece o 8 de janeiro. Esse cara tem as digitais envolvidas até a medula com isso. E uma coisa importante a se lembrar, eu sempre falo para as pessoas que estão estudando os militares do governo Bolsonaro, fiquem atentos a 3 figuras. Braga Neto, do Rio de Janeiro, Eduardo Pazuello, da Operação Acolhida, e Luiz Eduardo Ramos, que é o mais graduado de todos, é o mais velho, ele só não é mais velho que o general Heleno, que vem desde a ditadura, mas essas 3 figuras são os caras que efetivamente queriam dar o golpe, e eles não são da Marinha, eles são do Exército, tá? Eles são do Exército, têm alta patente, são bem graduados, e esse cara que tinha os nazistas como referência, ele tinha cargo especial no gabinete do Pazuello. Esse link aqui da CNN Brasil, ele ganhava, meus amigos, cargo de natureza especial, segundo maior vencimento do tipo na casa. Ele tem uma remuneração aproximada de R$15.600, tá? Então, o responsável pela Operação Punhal Verde e Amarelo, pela Operação Copa do Mundo 2022, que é dar o golpe de Estado para sacramentar o Jair Bolsonaro como presidente da República, é um cara próximo do Eduardo Pazuello. Pazuello que também queria o golpe. Então tá faltando ainda muito milico ser indiciado nesse negócio. Pazuello que tem lá os crimes que ele já cometeu na pandemia, sendo o ministro da Saúde que ele foi, e agora envolvido na tentativa de golpe. E aí os outros... É importante destacar isso, Pedro, porque a gente tá vendo muito na imprensa essa narrativa de que a golpista é a Marinha. O Exército não embarcou. Não. Porque o Freire Gomes não embarcou, mas... São verdadeiros heróis. Não, eles foram uns cagão, né, gente? Exato, eles sabiam que eu não ia conseguir sustentar o golpe depois de dá-lo e por isso não foram em frente. Não tem essa, assim, militares do bem e do mal. A questão toda é a seguinte, Sofia, independente assim, da índole das pessoas, o Exército não é um poder, é a maior aberração num regime político, não falo nem democrático, político. O Exército ter a tutela que ele tem no Brasil. Não é à toa que a nossa política é essa zona absoluta, em que a gente vive mais em estado de golpes e estados completamente irregulares do que um regime em que as regras são obedecidas. E aí eu deixo separado outros 2 furos que eu dei, de coisas que eu acho que é importante a Polícia Federal ficar atenta. Lá no começo do canal da Folha Democrata, que é um canal de política que eu faço no YouTube, eu faço um programa de manhã, eu consegui algumas informações de pessoas muito próximas do Pazuello. Tem alguns assessores que estão conectados diretamente com as pessoas que foram investigadas na CPI da vacina e que eu acho que deveriam ser investigadas aqui na CPI do golpe. Uma delas é esse assessor, o Paulo César Ferreira Júnior, secretário parlamentar do Eduardo Pazuello, desde 3 de fevereiro de 2023, quando ele assume como deputado federal mais votado pelo Rio de Janeiro. Ele tem uma remuneração maior do que esse general, esse general Fernandes. Ele ganha R$16 mil, com os descontos ele recebe mensalmente R$13 mil, quase R$14 mil, e um auxílio de R$1.331. Ele divulga nas redes sociais que é um advogado e imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Abrace, entidade que diz que busca resgatar os valores culturais de todos os povos. Essa academia tem apoio do deputado federal Coronel Telhada, da PM. Vocês lembram o envolvimento das PMs na formação do Bolsonaro, as PMs de São Paulo. O Telhada tem envolvimento com essa associação, conhecido pela sua atuação da direita de São Paulo. Em uma live da Abrace, Paulo César faz elogios ao Ministério da Saúde sob Pazuello e também fala sobre as conexões que ele tem com o Elcio Franco. O Elcio Franco tem um apelido, inclusive, para o Pazuello, ele chama ele de Queixo. Eu vi isso de um militar próximo deles. De Juiz de Fora, Minas Gerais, Paulo César ingressou na carreira militar, fez prova para a Escola de Cadetes da Aeronáutica, mas não cursou. Fez a Escola de Sargentos de Armas, a ESA, em Três Corações, morou em Foz do Iguaçu por 20 anos
e trabalhou como assessor jurídico de militares no Rio de Janeiro. Ele conta essa história na mesma live. As fontes militares da Folha Democrata afirmam que Paulo César Ferreira Júnior defende Elcio Franco no escândalo das vacinas porque atuou na área financeira, tanto do coronel quanto do ex-ministro Pazuello nos bastidores. Isso lhe rendeu o cargo. Paulo César diz que Franco nunca impediu a compra das vacinas, o que factualmente é uma mentira. Eles atrasaram a compra das vacinas. Se não o Franco diretamente, o Pazuello sim. Então, são nominhos para a galera ter um pouco no horizonte, sabe, Sofia? Porque o pessoal fala muito dos graúdos, mas esse cara é responsável pelo cofre. E é um advogado dos caras. Também é uma atividade que consegue pegar essa questão toda. E a última coisa que eu queria ressaltar do Pazuello, que mais uma vez eu falo, é um cara muito próximo desse Mário Fernandes, é a doação que ele recebeu de um ex-assessor dele, que era o ministro de fato do Ministério da Saúde, o Cascavel, que é um cara muito conhecido em Roraima. Ele é um civil, só que ele acumulou acusações de estupro envolvendo a própria família. Ele depôs na CPI também. E ele doou para o Pazuello, eu tenho a quantia aqui, ele recebeu recursos, o nome do Ayrton... Deixa eu dar dois avisos rápidos, tá? Paulo Link, você ganhou um livro em PDF, tá? Me manda e-mail para eu te dar de presente o livro. Eu vou dar assim que eu voltar para casa. Eu tô em trânsito aqui em São Paulo. E, gente, faltam só 134 de contribuições. Vamos fechar a metinha que eu tenho que fechar a live 8h15, gente. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho. Antônio Soligo, que é popularmente conhecido lá no norte do país como Cascavel, é um homem poderosíssimo em Brasília. Ele doou 5 mil reais. É um trocado, mas esse cara sempre influenciou muito o Pazuello. Então, tô dando um mapa da mina, porque não é só a monografia, não é só a referência ao nazismo. Isso é uma parte das coisas. É as referências péssimas que o Exército tem. Mas tem um labirinto aí de pessoas e de assessores que acho que precisa ser mais investigado, Sofia. Com certeza, e eu acho importante destacar isso também para a gente lembrar de que é uma questão institucional, sabe? Se a gente for puxar esse novelo, não vai acabar nunca. Você vai puxando, vai vindo outros nomes, outras instituições, etc, 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 e não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca por quê? Porque é uma questão sistêmica, não é uma questão individual. Por mais que eles tentem fazer de conta que por mais que parte da imprensa tente fazer de conta que não são os 30, 40 nomezinhos aí. As instituições como um todo estão corrompidas. Uhum. E a corrupção que a gente fala aqui não é só corrupção de dinheiro, tá, gente? Exato, é a corrupção dos ideais. Eles não cumprem o dever constitucional deles, que é, por exemplo, defender o país. Essa ideologia que eles trazem, na verdade, que eles estabelecem links com o nazismo, é a ideologia que os Estados Unidos empregam tão bem do inimigo interno, né, Sofia? E aí você cria, na prática, terroristas domésticos. O cara que se explodiu lá em Brasília, não tenho dúvidas, ele foi afetado pela ideologia desses excelentes militares. Exatamente. E assim como todo aquele pessoal que estava lá no 8 de janeiro, até porque isso é método. E isso faz parte dos métodos dos Kids Pretos usar civis para fazer o trabalho sujo para eles, né? Criar insurgências e tal. Então isso é método. É isso aí, Sofia. Então vamos ficando por aqui. Pessoal que está assistindo a gente na live, não saiam daí, que logo, logo a gente tem mais Plantão no Meteoro, tem mais Pedro Zambarda aqui. Até mais! É isso aí, gente. Reportagens da Folha Democrata lá no Meteoro Brasil. Essa matéria já faz alguns meses, já faz 7 meses aí que a gente traz esse material todo para vocês. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.